Fiquei rico, tinha muita coisa, e Deus deixou o diabo trabalhar na minha vida, me tirou tudo, me colocou em situação difícil. Eu fui envolvido em assassinato, onde eu não tinha nada a ver. Fiquei foragido 7 meses, saí em todas as páginas do jornal, saí até do Jornal Nacional, e perdi tudo, irmão. Casa, só que eu perdi a casa que eu consegui com suor. O resto que eu perdi nesse crime, com esse grupo, perdi tudo. Fiquei 7 meses igual bicho no mato. Punha a arma no meu ouvido, o diabo Satanás falava: acaba com isso logo, já acabou para você. E eu não devia, irmão. Eu briguei com o pato lá no pescoço, adorava santa imagem. O pastor Marcelo, na minha residência, eu falava: se eu vim falar de Deus para mim, você pode ir embora. Pega a tua Bíblia e vai embora. Irmão, resumindo, perdi tudo, irmão. Acabou amigo, todo mundo me abandonou. E um dia eu coloquei o joelho no chão e pedi ao Senhor, porque eu perdi todo o recurso aqui em Mato Grosso. Fui para Brasília. Falei: Senhor, vou te adorar, vou te louvar. Apresentei, a juíza tocou no coração dela, promotores me soltaram. Certo, irmão? Fiquei 5 anos respondendo o processo de liberdade, podia sair fora do estado, ninguém me dava emprego, os amigos afastou, todo mundo afasta. E fui para a igreja, na presença do Senhor, louvando, glorificando, jejuando, carpinho que estava na igreja, servente na igreja, servindo ao Senhor. Um dia Deus falou para mim: eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história. Foi em 5 para julgamento, irmão. Eu fui absolvido. A condena menor é 27 anos. Eu saí de lá sem nada. Meu advogado não acreditou. Eu nunca vi isso para Deus. É Ele. Irmão, hoje eu tenho um emprego bom. Em 3 anos deu tudo de volta. Sou gerente para grande empresa. Eu andava de pé, eu de casa, com o rosto em pó no centro. Os amigos passavam por lá fazendo assim: olha, tudo bom? Eu. Mas falando com Deus, indo e falando com Deus, falando: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou dar a volta por cima. Hoje, irmão, eu tenho um carro novo, eu sou gerente de uma grande empresa, tenho caminhonete, tenho moto grande, reformei minha casa, gastei quase 100 mil reais. Só viagem de avião, em nome do Senhor Jesus. Irmão, se alguém falar que você não tem jeito, é mentira. Porque Deus, Ele pega o fraco para confundir o forte. Pega o louco para confundir o sábio. Irmão, eu te falo para você, só Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Mas deve me exaltou muito. Mas eu quero deixar toda a honra e glória para Jesus. Amém? Mas eu quero ganhar tempo e convidar os irmãos para nós falar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês colocassem suas Bíblias em mãos. Eu gosto de pregar com os crentes com a Bíblia em mãos. Quero agradecer pelo convite, presbítero Marcelo, o Marcelo, que me convidou para estar aqui. Eu já estou convidado há quase um ano. Agradeço a confiança do pastor que está presente. Deixo meus abraços do seu pastor, abraço da igreja do Monte Líbano. Agradeço a toda a igreja, feliz de estar aqui. Já cooperei muitas vezes em cultos assim, em chácaras, sítios, e eu gosto. É um lugar bom. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías, no capítulo de número 38, versículo de número 17. Nós vamos ver nesta noite que o Senhor Deus tem para os nossos corações, através da palavra. Podem ficar tranquilos que eu sou pentecostal igual vocês. Amém? Jesus batiza com o Espírito Santo, cura,
o milagre acontece também. Isaías 38, versículo de número 17. Quem encontrou, leia para nós, por favor. Eis que para minha paz eu estivesse em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçastes a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Eis que para minha paz, veja bem, eis que para minha paz, diz o profeta, eu estive em grande aflição. Parte B do versículo. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. O que Deus fez com os teus pecados? Quantos podem responder nesta noite? Para trás das costas dele. O que Deus fez com os nossos pecados? Vamos aprender nesta noite. Sei que vocês são ensinados. Mas vejam bem. Foram colocados sobre Cristo. O meu e o teu pecado foi colocado sobre Jesus. Mas Jesus merecia? Não, de forma nenhuma. Mas ele fez-se merecedor. Ele veio para tomar nossas causas, todas as nossas dores e enfermidades na alma, no corpo, e assumiu. E a Bíblia fala em Pedro. Quem pode ler, por favor? Os leitores de Bíblia, me ajudam, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 2, versículo de número 4. 2:4. E chegando-nos para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aleluia. Versículo 4. 1 Pedro 2:4. Isso. 24. Eu leio o versículo 24. Vamos dar uma adiantada. Levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Isaías 53:6, a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele os nossos pecados. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. Colossenses 2 Coríntios, quem pode ler, por favor? Versículo 5, versículo de número 21. Os nossos pecados estão colocados sobre o Senhor Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos pensando assim: ainda tem um pecado? Sim, todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores remidos e perdoados pelo nosso... Pode ler, irmão. Aquele que não conheceu o pecado, o fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez esse pecado por nós, o Senhor Jesus. Muitas vezes você está aí no seu cantinho quietinho e pensando: será que eu estou perdoado? Há uma dúvida. Muitas vezes as pessoas se preocupam se estão perdoados ou não. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele colocou os meus e os teus pecados sobre Ele. E o Senhor Deus ainda fez mais alguma coisa. O Senhor aniquilou os nossos pecados. Vencer é preciso. Esse hino que os irmãos cantaram e o hino que o grupo Plenitude cantaram primeiro, eu quero dizer para vocês que é uma mensagem de Deus para os nossos corações. Meu Deus! Aleluia! Foram aniquilados através do sangue de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Quando se fala de aniquilados, vejam bem, abra a tua Bíblia e leia Isaías 44, 22. Quando se fala de aniquilar o pecado, olha para mim aqui. Isso se fala de isso aqui, esse copo. Se eu pôr a minha mão sobre ele e colocar esse copo, ele vai sumir, vai desaparecer. Deus, ele desapareceu os teus pecados. Quem conhece Isaías, leia por favor. Desfaço as tuas transgressões como a neve, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remo. Desfaço os teus pecados como a nuvem, como a névoa. O Senhor Deus, ele faz como o céu de Cuiabá estava hoje, todo nublado. De repente as nuvens desapareceram. Desde ontem está chovendo. Os céus tampou-se de nuvem. Mas daqui um pouquinho as nuvens foram desfeitas, desapareceram as nuvens. Aleluia, Deus. Assim são os teus pecados na presença de Deus. Aleluia. Deus, ele aniquilou os teus pecados. O que é aniquilar os pecados do homem? Foram escritos contra você. Foram escritos contra mim, contra a humanidade. Todos os nossos pecados que nós cometemos num quadro negro, por escritos. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus, através do seu sangue, passou neste quadro que acusávamos e apagou todo o nosso passado, todo o nosso pecado foi desfeito, aniquilou os nossos pecados na sua presença. Glorifique o nome do Senhor nesta noite, porque o Senhor já subiu a cédula que te condenava. Jesus pagou por ti. Há motivo de nós estarmos hoje aqui, irmãos, dando glória a Deus e glorificando o nome do Senhor Jesus. Por quê? O Senhor apagou os nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Cristo nos purificou e nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Qual é o teu pecado? Eu te pergunto nesta noite. Qual foi o teu pecado? Jesus já perdoou o teu pecado. Levante a tua mão nesta noite e glorifique o nome do Senhor. Em segundo lugar, em primeiro lugar, Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus. Em segundo lugar, o Senhor aniquilou os nossos pecados. Em terceiro, agora foram afastados de nós. Como é afastar de nós os nossos pecados? Olha para cá. Eu pego este copo e afasto ele para cá. Estou tirando ele daqui. Mas algo mais profundo. Abre a tua Bíblia em Salmo 103, versículo de número 12. Você vai entender. Como que é afastar de nós? Às vezes você não entende. Como Deus afastou? Alguém pensa, afasta de perto de mim. Sai um pouco de perto de mim. Mas aqui é mais ainda, mais profundo. Quem encontrou o Salmo 103, versículo 12, leia, por favor. Quando está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Quando está longe o Oriente, onde está o Oriente? E o Ocidente. Assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Deus tira de perto dele e tira de perto de nós as nossas transgressões. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então você é liberto, você é purificado, você é uma pessoa livre, porque as tuas transgressões não estão mais perto de você. Não, Senhor. Meu Deus. O transgressor era um transgressor. As transgressões estão longe, porque o Senhor, Ele põe longe de nós as nossas transgressões. Aleluia. Ganhando tempo em quarto lugar, foram totalmente perdoados. Deus perdoou.
aqui está uma coisa. Deus perdoa o pecado do homem. O homem perdoa às vezes no coração. A sua boca diz eu te perdoo. Mas às vezes não aguenta olhar para o homem que lhe fez mal. Ele lembra. Ele lembra, irmãos, daquilo que alguém um dia fez mal para ele. Mas a Bíblia fala que Deus é diferente. Deus é diferente. Deus, Ele nos perdoa. O Senhor Deus agora foram totalmente perdoados. O Senhor nos deu a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Romanos capítulo de número 4, versículo 7. Quem pode ler, por favor? Outra pessoa abre em Efésios 1, versículo de número 7. E eu quero ler em Mateus capítulo 18, 21. Quem pode ler Romanos 4, 7 pode ler. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quem vai ler Efésios 1, 7? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Vejam bem, aí nós somos perdoados. Por que nós somos perdoados? A Bíblia nos fala que Pedro chega ao Senhor Jesus, Mateus capítulo de número 18, 21. Senhor, se o meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, eu devo perdoá-lo? Pedro disse sim, Jesus disse sim. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Bem feliz é o homem cuja transgressão é perdoada. Feliz é o homem. Feliz é o homem que Deus perdoa ele. Porque, irmãos, nós pecamos, nós erramos, e o Senhor Deus não olha para os nossos erros. A partir do momento que nós arrependemos e pedimos perdão a Deus, e o Senhor nos perdoa de todo pecado. Salmo de número 136. Quem pode ler, por favor? Versículo 2 e versículo 4. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. 130, irmão, por favor, me perdoa. 130. 4, 2 e 4. Isso. Senhor, escuta a minha voz. Seja nos teus ouvidos atentos a voz das minhas perdão, para que sejas feliz. Com Deus está o perdão. Deus perdoa. E o Senhor Deus, depois dele perdoar o homem, agora nós temos mais alguma coisa importante. Vocês vão entender esta mensagem daqui um pouquinho. Veja como nos mostra a Bíblia Sagrada. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, nós somos achados por Deus. E o Senhor Deus nos perdoa de todo pecado. De todo pecado. Vocês conhecem essa história, mas eu vou falar mais uma vez. O diabo chega a Martinho Lutero e fala assim: olha aqui, rapaz, você que está dizendo que Deus te perdoou de todo pecado, você já cometeu esses pecados? E puxou uma sequência de pecados a Martinho Lutero e trouxe todos os pecados que ele tinha feito. Então ele disse: tem mais algum pecado? O inimigo puxou mais alguns pecados e trouxe ainda mais pecados ainda que ele tinha feito. Resumindo, ele escreve embaixo: o Senhor Jesus já me perdoou de todos os pecados. Aleluia! Amém? Se tem alguém que aponta o dedo para você, dizendo que você pecou, que você errou, que você fez isso, mais aquilo, e se você já confessou ao Senhor Jesus, e é uma pessoa que vive na presença de Deus, levante a tua mão e diz: o Senhor Jesus já me perdoou de todo pecado. Jesus, Ele te perdoou de todo pecado.
agora o Senhor Deus, Ele colocou os nossos pecados sobre Jesus. E foram aniquilados os nossos pecados. Foram afastados de nós. Versículo 17. Aí o profeta fala que para a sua alegria, para a sua paz, ele esteve em grande aflição. Porque o Senhor Deus abraçou ele tão amorosamente e lançou os seus pecados para as costas de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? É quando você está lá sozinho, te condenando. Às vezes, a tua consciência começa a condenar você pelos seus erros, pelo seu passado, tudo que você já tem feito. Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! Lembra-te que Deus, Ele lançou os teus pecados para as costas dele. E se Deus lançou os pecados nossos, os nossos pecados para as suas costas, a Bíblia também nos fala que o Senhor Deus lançou nas profundezas do mar. Quando Deus pega os nossos pecados e joga para trás dele, a Bíblia nos fala que os nossos pecados caíram nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7, versículo 19. O Senhor Deus lança para as suas costas. E quando cai nas profundezas do mar. Esses dias eu disse essa mensagem ali no Jardim Monte Líbano. E eu estou pregando hoje para vocês aqui. Na década de 80, quando eu ainda era novo convertido, ouvi um pregador pregando dizendo assim: alguém na família aceitou a Jesus. E aquela pessoa começou a dar glória a Deus em todas as mensagens. E quando ele estava em casa que lia a Bíblia, ele glorificava o Senhor. Aleluia. E quando ele encontrava uma mensagem dizendo que Deus perdoou os nossos pecados, ele dava glória a Deus. Aleluia. E glorificava o Senhor em todos os lugares que ele estava, em tudo que acontecia para ele. Era a alegria de Deus na sua vida. E glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E os parentes disseram: esse homem está louco. Aleluia. Levaram ele para o médico, para os psicólogos, para os psiquiátricos. E foram. E ali, então, começaram a consultar aquele homem, porque parecia que ele estava louco. Então, aquele moço, ele ficou sentado ali em uma sala em observação. Daqui a pouquinho, ele começou a ler uma revista. E naquela revista começou a mostrar a profundeza do mar. E ele encontrou a profundeza do mar, que era muito fundo. Muitos quilômetros de profundidade. Então, ele abriu a sua boca e disse: glória a Deus, aleluia. Aí correram e disseram: nós estamos dizendo, doutor, ele está louco. Aí ele virou e disse: louco por quê? Vocês que não entendem, vejam aqui, eu li na Bíblia que Deus lançou os meus pecados para as costas dele e caiu nas profundezas do mar. Então, eu encontrei a profundidade do mar. Por que não vou dar glória a Deus? Aleluia! Deus lançou teus pecados nas profundezas. Nesta noite, porque nem mesmo Deus, Ele está vendo os teus pecados. Eita, Deus tremendo, aleluia. Há motivos aqui nesta noite, irmãos, de você levantar a tua mão e glorificar no nome do Senhor, porque nem mesmo Deus quer lembrar dos teus pecados. Se Deus não quer lembrar dos teus pecados, nem eu quero lembrar dos meus pecados, e nem você também vai lembrar dos teus pecados. A tua mão e glorifique o nome do Senhor, porque você é livre para glorificar o nome daquele que é digno de honra e de glória e de todo louvor. Oh, aleluia! Louvado e agradecido seja teu nome, Senhor, aleluia. Foram lançados nas profundezas do mar. E agora o Senhor também lançou. O Senhor Deus esqueceu
para sempre dos nossos pecados. Incrível que a Bíblia fala que como uma mãe não se esquece do seu filho. A Bíblia fala que uma mãe não esquece do filho que amamentou. Assim Deus não esquece de nós. É assim que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala também que Deus esquece dos nossos pecados. Vamos conferir na Bíblia para encerrar esta mensagem. Quem pode ler em Jeremias capítulo 31, 34? Outra pessoa, abra em Hebreus capítulo 8, 12. E eu vou estar lendo em Hebreus 10, 17. Jeremias 31, 34. Ele não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Hebreus, quem encontrou 8, 12. Vou estar lendo 10 e 7. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus, Ele esquece, perdoa e esquece. Pode ler. Tem mais uma referência? Hebreus 10, 17. Pode ler. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Meus irmãos, se Deus esqueceu, sendo que a Bíblia fala que Deus não esquece, sendo o amor de Deus, mas a Bíblia fala que Deus esquece dos nossos pecados. Aí eu vim lá da minha casa para pregar aqui esta mensagem. Senhor, me dá outra mensagem. Não, é esta mensagem. Aleluia, Jesus. Porque existem pessoas que gostam ainda de ficar lembrando do seu passado. Do seu passado. Aleluia. Glória a Deus. Veja como é as coisas. Por que não acontece na tua vida? Por que não acontece na tua vida? Quando Jesus diz assim, tire a pedra lá do sepulcro de Lázaro, é porque Deus queria que tirasse a pedra e que alguém esquecesse da parte humana. Agora Deus quer que você esquece e você não esquece. Aleluia, Jesus. Deus quer que você apague da tua memória e você não consegue apagar. E sempre sofrendo. Sempre sofrendo. Aí o Senhor Deus teima com você. Esquece. Você já não colocou esta causa na minha mão? Ou você não está confiando em Deus? Em quem você está confiando? Esqueceu que Deus é o que diz assim: operando eu, ninguém impede. Esqueceu que Deus fala: estando alguém na minha mão, operando eu, quem impedirá? Você esqueceu que Deus fala assim: eu abri o mar vermelho e fiz Israel passar fazendo poeira nos seus pés. E você esqueceu que Deus cuidou de Israel, que Israel não perdeu uma parca, uma chinela, e nem envelheceu a sua roupa, e nem compraram sapatos e chinelo por 40 anos. E você esqueceu que Deus, Ele trabalhou com mão forte. Aleluia. Lá no Egito, para endurecer o coração de Faraó e tirar o povo para que conhecesse a ele no deserto. Se Deus fez Israel esquecer do Egito, levante a tua mão nesta noite, porque Deus não tem prazer no teu sofrimento.
do justo. Eu me esquecerei das tuas iniquidades. E diz Deus, não quero me lembrar mais. Ainda completo ainda, por favor, não queira lembrar também, porque Deus não quer lembrar. Aleluia! Então toque mais nesse negócio. Se já colocou para Deus resolver, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque tudo Ele fará por ti. Te entregue na mão de Deus e deixa Deus trabalhar na tua vida. A Bíblia nos fala, irmãos, que quando o homem ele entrega a si para Deus, Deus cuida do homem. Não precisa ter medo. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos acreditar que Deus existe. Não é sair daqui e lá fora alguém tirar isso da nossa cabeça, não. Precisamos saber que Deus é perdoador. O Senhor Deus colocou os nossos pecados, aniquilou os nossos pecados. O Senhor purificou a nossa vida. Ele esqueceu do nosso passado. E agora o Senhor Deus, Ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida. E muitas vezes não conseguimos. Glórias a Deus, aleluia. Deus fala com você aqui nesta noite. Deus fala comigo. Deus fala conosco. Deixa Deus trabalhar na tua vida do jeito que Ele quer, como Ele quiser. Te entrega ao Senhor. Deixa Deus te quebrar, te amassar. Deixa Deus esmiuçar a tua vida. Pode ficar tranquilo que Ele sabe trabalhar de novo. Ele sabe como vai fazer de ti. O Senhor, Ele te chamou. Foi para te quebrar, para te amassar, para transformar a tua vida. O Senhor te chamou. Foi para mudar a tua vida, mudar a tua característica, para mudar todo o teu pensamento. Foi para te fazer um homem e uma mulher cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, para ser usado na presença dEle, na mão dEle, pela palavra dEle. Deus te chamou para colocar a glória dEle na tua vida. E aonde você colocar a planta do teu pé, o Senhor cumprirá. Aonde você colocar a tua mão, o Senhor abençoar. Quando você abrir a tua voz, a tua boca, o Senhor cumprirá as palavras que saem da tua boca. Vamos crer assim, levante a tua mão e dê glória a Deus. Eu peço o grupo plenitude, vem aqui louvar. Venha dando glória a Deus. Não precisa você ficar olhando se vai acontecer alguma coisa, que nem eu vou ver acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Só a estrela que vai parar a tua função, aleluia, sobre ti, meu servo. Oh, aleluia! O nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio, pra me dar a vida, esse rio demais. Aleluia! Haverá milagre dentro de
mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio derramado ao lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, eu estou aqui. Aleluia! Usa mim, sou o teu milagre. Usa mim, eu quero dizer, também usa meu. Usa mim, sou a tua imagem. Usa mim, ó filho que dá-me. Tá gostoso ou não tá, irmãos? Tá gostoso ou não tá? Na sexta tá? Maravilha, eu quero agradecer o pastor Toninho, pastor Toninho e a comitiva. Plenitude de quê? Pode ser divina também, plenitude divina. Lázaro e Expedito, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, pastor. Só Deus pode recompensar. Quem está contente pela unção que foi nessa noite derramada sobre a igreja? Fale bem alto comigo, obrigado, Jesus, por essa noite nos abençoar, de uma maneira extraordinária. Feche a sua mão lá em cima. Diga, eu tomo posse nessa noite
Da minha vitória. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez.